quero fazer não faço, e um mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Mas quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Mas quando estou em tua presença, o meu viver é transformado, e eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina
e ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e o ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e o ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e o ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e o ômega, o início e o fim. Tudo, 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 tudo. És o alfa, o ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Só tu és Jesus. És o alfa, o ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és. Oh Jesus, só tu és Jesus. Olá pessoal, Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Juarez, pastor da Comunidade Apostólica Restaurar. Para mim é um prazer entrar na sua casa. Antes de falar para você, dar um recadinho mais especial aqui, eu gostaria que você entrasse nas nossas mídias sociais. Vai lá no Instagram, vai no YouTube, vai no Facebook e curta as nossas páginas, tá bom? Ative o sininho, compartilhe, se inscreva no canal, tem aí as nossas páginas diversas na internet, mas eu quero contar com você. Vai ser uma grande bênção. Daqui a pouquinho vai vir uma palavra poderosa para a sua vida, para a sua casa. Convide seus amigos, parentes, aí, todos para estarem juntos. Nós da família Restaurar queremos entrar no seu lar para te abençoar, tá bom? Quem sabe um dia nós podemos aí nos conhecer aqui na nossa igreja, você pode vir aqui juntamente conosco. Se não, nós continuamos aqui acessando juntos através da palavra do Senhor, via internet, para que você possa ser abençoado, tá bom? Olha, antes de mais nada, eu quero orar por você, orar pela sua casa, pela sua família, porque eu sei que Deus vai atingir, vai fazer coisas grandes e poderosas com essa palavra que vai ser ministrada daqui a pouquinho. Esse é o nosso foco. Nosso foco é te abençoar de alguma forma, em especial a sua casa, porque eu sei que tanto eu quanto você precisa de Jesus. Amém? Nós juntos com Jesus somos muito mais fortes. Meu Pai, no nome de Jesus, a esses que estão nos seus lares, que vão assistir essa palavra agora, essa live, que o Senhor possa entrar com poder e glória e transformá-los poderosamente nesse tempo tão poderoso, onde o Seu nome está, meu Pai, cravado em nossos corações. Muito obrigado por essa rica oportunidade que essas pessoas me dão, para que eu entre nos seus lares com a palavra do Senhor. Muito obrigado, Jesus, faça a sua grande obra, é isso que eu te peço, tá bom? Seja abençoado. Sabe por quê? Nós aqui da família Restaurar amamos ser igreja. Pastor Cláudio Brito, da Comunidade Apostólica Restaurar, mais uma vez retomando aqui o nosso caminho sobre o que significa ser salvo. Ser salvo não é algo tão simples o quanto nós imaginávamos. As pessoas que estão acompanhando esse ensino estão compreendendo um pouco da profundidade do que significa ser salvo. O problema é que nós reduzimos isso apenas a uma troca de religião, onde saímos de uma determinada denominação, de uma igreja, de uma fé, partimos para uma outra igreja, uma outra fé, e aí entendemos que aquilo é o que significa ser salvo. Mas eu queria te dizer que ser salvo é algo muito mais profundo que isso, pois envolve uma retomada de caminho de onde a humanidade caiu e precisa voltar. Não é? Se fosse para Deus nos salvar apenas em um estalar de dedo e passe de mágica, não precisávamos estar passando por tudo que nós estamos passando hoje.
e que a humanidade tem passado durante milênios, sofrimento, fome, guerras e tantas outras coisas. Nós precisamos aprender que ser salvo significa ser transformado em nossos pensamentos, em nossos caminhos, e dentro do nosso entendimento acreditar de fato que os ensinamentos de Jesus é o melhor que nós devemos fazer em nossas vidas. É voltar ao caminho de onde o Adão caiu. Não é à toa que o próprio Deus se fez homem em Jesus e passou pelo caminho onde todos os homens passam. Veio de uma mulher, nasceu, foi criança, foi jovem, foi adolescente, foi homem, viveu todos os caminhos que um homem vive até a morte. E durante esse período de vida, este Deus que se fez carne, Jesus, ele nos mostrou qual é o caminho que nós devemos tomar. O que significa ser salvo? É entrar no mesmo caminho de Jesus, no caminho que é Jesus, na verdade. Pois ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Podem existir vários caminhos, mas Jesus é o caminho, eu sempre falo o artigo definido, ele é o caminho, ele é a vida. Ele é o único caminho e a única vida verdadeira, é a única verdade. Os homens têm várias verdades dentro de si. A verdade chega até mesmo a ser algo relativo, pois cada um tem a sua própria verdade. Portanto, Jesus diz, eu sou a verdade. Eu sou o caminho, apesar de vocês terem vários caminhos. Apesar de vocês entenderem que existem diversas maneiras de se viver, ele diz, eu sou a vida. Queridos, é muito importante observar Jesus como o fundamento da nossa fé e o alvo o qual nós devemos atingir, devemos alcançar. Jesus é o que nós deveríamos ser. Ele não veio para viver como homem à toa. Ele veio vencer as barreiras, as quais Adão, que simboliza a humanidade, lá atrás no Jardim do Éden, não venceu. Onde Adão caiu, Jesus, ele sobrepõe sobre Satanás e toda a hoste maligna e todo o pecado. Jesus ultrapassa as barreiras que o Adão não pôde ultrapassar e mostra para nós o caminho que nós devemos seguir. Os seguidores de Jesus andavam a exemplo do seu caminho. E o que significa ser salvo? Significa tudo isso que nós estamos falando aqui desde o início. Até mesmo te convido a assistir às 2 últimas aulas, que fala sobre algumas bases importantes sobre as origens desta salvação. A maneira que Deus tem feito para nos salvar. Jesus mesmo disse que o Pai trabalha, e Ele também trabalha, Jesus, né? Ele diz, o Pai trabalha até hoje, e eu também. Um Deus que é todo-poderoso não precisaria trabalhar. Aliás, é o sonho de todo humano, não precisar trabalhar. Mas Deus, sendo Deus, Ele trabalha até hoje. E Jesus diz, eu também trabalho. Para que eles trabalham? Para que este Deus trabalha? Ele trabalha para nos salvar. Ou seja, este assunto o qual nós estamos falando é um dos assuntos mais importantes da nossa fé, se não o mais importante. Pois todos nós queremos ser salvos, mas pensamos que ser salvo é apenas uma mudança de ambiente, ou de uma igreja de um templo religioso, de uma outra fé, para a fé cristã, ou da terra para o céu. Pensamos que é um tipo de mudança de ambiente que significa ser salvo. Se fosse assim, em um estalar de dedos, Deus já teria salvo toda a humanidade, levado todos para o céu e pronto, encerrou o assunto. Você acha que Deus queria nos ver sofrendo tanto quanto nós temos sofrido durante milênios em nossa existência? Claro que não. Nós sofremos porque é necessário que toda a humanidade retome um caminho o qual saiu antes. Mas essa retomada de caminho, ela é uma retomada de caminho que exige ações na prática, ações que realmente acontecem na nossa vida, em nossa vida. Jesus ensina os seus discípulos a andar nesse caminho e ensina os seus discípulos que ser salvo era praticar esta fé. Pois ele mesmo disse, Jesus disse que
ele assemelha os homens que ouvem as suas palavras e praticam a homens sábios, homens que constroem a sua casa sobre a rocha. Vem vendavais, vem tempestades e esta casa permanece sólida, fortificada. Jesus disse que aqueles que ouvem as suas palavras e as praticam são pessoas que constroem a sua fé sobre a rocha, e Jesus é a rocha. Ele é a base, ele é o fundamento da nossa fé. Ser salvo significa construir a nossa consciência, a nossa vida, sobre esta base que se chama Jesus. Queridos, todo esse ensinamento, como eu já disse antes, ele está baseado em toda a Bíblia. Mas um dos livros que nós usamos muito aqui, você deve ter percebido isso já, é o livro de Gênesis, pois é a origem de como o homem era e em que ele se transformou. Então nós geralmente vamos lá no livro de Gênesis, fazemos umas comparações do antes e o depois da queda, né? Antes de Gênesis 3 e depois de Gênesis 3. Antes de Gênesis 3 havia uma maneira de ser, a humanidade era de um jeito. Depois de Gênesis 3, da queda, a humanidade se transforma em uma outra coisa que não é a humanidade, que não é o que deveria ser. Mas, como eu já disse antes, nos outros vídeos, Deus, em sua onisciência, preparou Jesus, o seu sacrifício, para nos salvar. Este Deus é maravilhoso, é um Deus que realmente é amor. Não é que contém amor nele, ele é amor. O amor emana da pessoa de Deus. Nós somos frutos deste amor, que apesar de nossos erros e pecados, ele continua nos amando e continua tentando nos salvar. É como um pai, uma mãe, que tem o seu filho que gera vários problemas para ele ou para ela, mas este pai que é amoroso, esta mãe que é amorosa, insiste nesse filho, tentando salvá-lo de todas as maneiras, porque ama. Deus, ele sobrepõe qualquer pai, qualquer mãe deste mundo. O amor de Deus está além do nosso amor. Então, por aí você já imagina como é que este Deus nos ama. Amém? Retomando aqui o nosso assunto, na semana passada eu estava falando sobre uma terceira base desta salvação, que é a retomada da igualdade. E eu não vou me prolongar aqui falando sobre o que eu já falei. Eu aconselho que você volte e assista lá os vídeos para que nós possamos ganhar tempo aqui. Então, nessa retomada da igualdade, é importante se lembrar que em Gênesis capítulo 5, verso 2, está escrito lá que Deus criou homem, macho e fêmea, os criou e os chamou Adão. E significa que quando Deus chamava Adão no Éden, Deus chamava a humanidade, não o homem, Adão, separando da mulher. Não. Deus chamava Adão e os dois se apresentavam como humanidade. Quem dá o nome de Eva é o Adão. Na separação, após Gênesis 3, o homem percebe-se que está nu, Gênesis 3, versículo 7, e quando ele percebe que está nu, a pessoa de Deus ali na história não está presente, no sentido de estar falando com eles, né? Então significa que eles estão se cobrindo e se escondendo um do outro, ou seja, antes eles não se viam nu porque um enxergava o outro como um só, mas após a queda eles se enxergam nus porque agora eles olham para o outro, que a Eva olha para o Adão e ele é o homem, ela é a mulher, e acontece ali já uma separação onde eles se cobrem-se da sua nudez com receio do outro, que antes era um só, né? E aí eu estava falando de como é essa retomada, e até mesmo lembrei daquela oração que Jesus faz em João, no Evangelho que João escreveu, lá no capítulo 17, no versículo de número 21, Jesus, em meio a toda a oração do capítulo 17, Jesus ora ao Pai, pedindo que Deus faça com que nós sejamos um só, assim como Ele é um com Deus. Ou seja, a última, ou melhor, uma das últimas orações de Jesus, antes de ser crucificado, era que
nós retomássemos o caminho de onde o Adão caiu. Quando o Adão se separa de Eva no sentido intelectual, perceptivo, onde ele percebe que Eva não é mais uma com ele, ela é a outra, e a Eva percebe que ele é o outro, acontece ali uma quebra, e ali a mulher é colocada debaixo de um juízo, né? Porque agora ela é submissa ao homem, como se estivesse escravizada por este homem, porque ela, Eva, levou este homem, o Adão, a pecar. Então agora o julgamento é que ela ficasse debaixo da ordem deste homem Adão. E o Adão se sobrepôs sobre ela, né? O Adão liderasse sobre ela. Aliás, quem dá nome é quem tem domínio sobre o outro, né? Quando o Adão dá o nome de Eva a Eva, significa que ali ele tem o domínio sobre ela. E isso só acontece depois de Gênesis 3. Né? Assim como você, quando coloca o nome do seu filho, talvez ele não goste do nome que você colocou, mas você, usando da sua autoridade como pai, colocou o nome dele e o nome que ele vai levar por muitos e muitos anos, a não ser que seja um nome muito diferente e talvez ele consiga trocar este nome. Mas quem coloca nome é quem tem autoridade sobre, não é? Então aí nós já percebemos essa quebra, essa rachadura que não deveria ter existido, e Jesus, fazendo uma oração de fechamento em todo o seu ministério de 3 anos e meio, ele faz uma oração pedindo a conclusão daquilo que ele veio fazer, nos levar a ser uma unidade como nós éramos antes. Esta unidade que nós precisamos ter entre nós e que automaticamente nos leva a ter uma unidade com o Pai, sendo um só com Ele. E aí eu disse como isso acontece, né? Como deveria acontecer. A Bíblia, eu quero que você entenda algo, ela é uma revelação gradativa, é uma revelação que vai crescendo, né? Nós, hoje, por exemplo, não estamos debaixo das leis de Moisés, como era antes, senão diversas coisas nós não poderíamos fazer. Por exemplo, não poderíamos trabalhar no sábado, não poderíamos comer carne misturada com leite, com queijo, por exemplo. Você carne com leite, eu não como, mas você não come carne com queijo nos lanches, por exemplo? Então você não poderia se você estivesse debaixo das leis de Moisés. E das leis que eles ali, além dos 10 mandamentos, haviam 613 preceitos, né, que envolviam leis e preceitos, e era tanta coisa que se nós estivéssemos debaixo daquela lei, nós estaríamos perdidos hoje. E no próprio Novo Testamento, no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo, no capítulo 3, versículo 10, ele vai dizer: maldito todo aquele que estiver debaixo do julgamento, do juízo da lei, que aquele que estiver debaixo da lei, porque nenhum homem cumpriu toda a lei e foi salvo por ela. Nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus e não pelas nossas obras. Ou seja, esse ensinamento gradativo que vai crescendo na Bíblia é uma revelação. É como se Deus se revelasse em uma sombra no Antigo Testamento e no Novo Testamento esta sombra se tornasse uma pessoa, que é Jesus. Pois antes eles viam uma sombra e agora eles veem um ser pessoal, que é Jesus. Você vai ver isso no livro de Hebreus, você vai ver isso nas cartas do apóstolo Paulo, ele identificando essa revelação gradativa que vai crescendo, 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 e vai nos ensinando qual é o objetivo desta salvação. O que significa esta salvação. E aí, falando sobre como que é retornar a esta unidade, ela não esse retorno não é algo que acontece assim em uma magia. Não, é algo que acontece dentro do nosso entendimento e vai transformando a nossa maneira de pensar e de agir. Aliás, nós precisamos estar debaixo da obediência do Evangelho para que essa obediência vá nos transformando segundo a vontade do Cristo. Se você abrir a sua Bíblia comigo no livro de Efésios aí, a carta, né, que Paulo escreve aos irmãos em Éfeso, você vai ver o que eu estou te dizendo. Abra a sua Bíblia, Efésios, capítulo de número 5,
nós vamos ver alguns textos aqui muito interessantes, né? E aí você talvez se pergunte, mas pastor, mas não é para a mulher ser submissa ao homem? Aí é onde nós vamos entender a revelação que eu disse que ela é gradativa, que ela vai crescendo. Você vai perceber agora, no Evangelho do Cristo, como que essa revelação ela transforma aquela maldição em uma bênção para todos. Como que isso acontece? Talvez você diga, mas você está abrindo no texto, aí em Efésios, no capítulo 5, onde Paulo diz que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos. Mas antes de chegar lá, entenda que está dentro de um contexto geral, esse versículo que você está se lembrando, onde as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, está inserido em um contexto geral. Nunca se esqueça de ter uma ideia clara do contexto geral, para depois você debater o versículo em si. Pois aquele versículo em si, ele precisa estar conectado com todo o contexto em geral, senão você pode ser um semeador de heresias, né? Então, abra sua Bíblia comigo, antes de lermos o versículo e capítulo aqui em Efésios 5, abra aí em Efésios mesmo, no capítulo 4, no versículo de número 32. Olha, coisa maravilhosa está aqui para a gente começar o capítulo 5. Você precisa passar pelo versículo de número 32 do capítulo 4, né? Só aí você pode chegar ao capítulo 5. Nunca se esqueça disso, né? Siga as etapas, não atropele. Olha lá. Capítulo 4 de Efésios, versículo 32, diz assim: Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Ou seja, nós precisamos ser como misericordiosos, benignos, perdoando-vos uns aos outros. O que é isso? É quando nós estamos nos submetendo-nos uns aos outros, nós estamos sendo submissos uns aos outros. Onde um é submisso ao outro, né? Eu sou submisso a você, você é submisso a mim, em misericórdia, em amor, em perdão. Isso é o quê? É uma conexão mútua de amor, de perdão, de servidão. Eu sirvo você, você me serve. Aqui não tem ninguém que está acima do outro. Nós estamos seguindo em lugares diferentes, né? Por exemplo, você está em um exército, tem o general, tem o cabo, tem o sargento, cada um exercendo a sua função. Então estamos em funções diferentes, sendo submissos uns aos outros, mas cada um tem que cumprir a sua parte. Quando nós ouvimos aqui o Paulo dizer, por exemplo, aqui, ó, no versículo de número 22 do capítulo 5, Paulo diz assim: Vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Aí pronto, aí aquele homem que gosta de dominar sobre as mulheres, ele já se aproveita desse texto para exigir a sua parte, mas ele não lê todo o texto, esse é o problema. Olha lá, versículo 24, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Aí você fala, não pastor, mas não dá para ser sujeito a tudo ao meu marido. Calma, vamos ver quem é e quem deve ser esse marido que a mulher vai ser sujeita a ele. Ele deve ser assim, ó, versículo 25. Vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha que interessante. Você marido que quer que a sua mulher esteja sujeita a você. Você ama a sua mulher a ponto de dar a sua própria vida por ela? Porque foi assim que Jesus sujeitou a igreja, dando a sua própria vida por ela.
Então, você, marido, antes de pensar em sujeitar a sua esposa, pense o quanto você a ama. Não é? E se este marido ama essa esposa como a si mesmo, ao ponto de dar a sua própria vida por ela, ele é um marido que não vai bater na sua esposa, que não vai maltratar a sua esposa, que não vai tratar com rispidez a sua esposa, mas que vai tratá-la como a si mesmo, cuidando, amando, dando a sua própria vida por ela. Entendeu a sujeição mútua, onde um se sujeita ao outro em amor, cada um cumprindo o seu papel dentro daquela posição onde ele está. Por exemplo, se você observar aqui no capítulo 6, no versículo 1, vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. E assim segue. Ou seja, cada um cumpre o seu papel. O filho obedece ao pai, mas o pai não provoca a ira ao filho. O pai guia este filho com amor. É claro que em alguns momentos este amor ele é um pouco mais firme, até mesmo em cuidado, né? Muitas vezes existem proibições onde o pai proíbe o filho de algumas coisas para o seu próprio bem. Claro que existe. Mas esta proibição ela precisa vir cheia de amor. E este amor precisa ser declarado e percebido pelo filho. Pois ainda que ele fique muito zangado com esta proibição, entendendo ele e percebendo que é por amor que o pai está fazendo isso, ainda até mesmo que ele não entenda agora, pois ainda é muito imaturo, lá na frente, quando estiver mais velho, ele vai entender que tudo aquilo que você fez foi por amor. Mas não é um amor possessivo, um amor de controle, não é esse tipo de amor. É o amor de cuidado, o amor de doação, o amor que se sacrifica pelo outro. Este é o verdadeiro amor, não é amor que controla, né? A mesma coisa o marido, não é um amor que quer controlar a esposa. É o amor que cuida, que ama e que se sacrifica pelo outro, né? Este é o amor. Jesus, tendo todo o poder de controlar qualquer pessoa, ele não controlou ninguém. Antes, ao contrário, os discípulos, todos eles praticamente traíram Jesus. Jesus retomou depois a conversa com todos eles, após a traição. Jesus ressuscitou dos mortos e voltou a conversar com cada um daqueles discípulos, menos Judas, que havia se matado. Jesus trata com cada um daqueles discípulos em amor. E aqueles discípulos são tão gratos a Jesus que eles dão a sua própria vida por Jesus. Ou seja, o amor, ele ganha seguidores. Se você quer que o teu filho te ama, se você quer que a tua esposa te ama, trate-os com todo o amor, pois isso fará com que eles sejam teus seguidores e sigam junto com você até o fim da sua existência. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Você vai perceber aqui em todo esse texto, tanto do capítulo 5 de Efésios como capítulo 6, aqui, por exemplo, vai falar dos servos e dos senhores. Diz que os servos devem servir aos seus senhores, seus patrões, né, aqueles que dão o trabalho, como se estivesse servindo a Deus. Ou seja, você vai ser um ótimo profissional, vai para a empresa para trabalhar e dar produtividade, como se estivesse trabalhando para Deus. E este patrão, sendo ele cristão, como ele deveria ser? Deveria ser alguém que não fosse ríspido, que não fosse mal educado com seus funcionários, que não fosse alguém, desculpe o termo da palavra, mas um estuprador, no sentido de estuprar a identidade do outro, de fazer com que o outro, de humilhar a outra pessoa, né? Você, para ser patrão, não precisa humilhar os seus funcionários, você precisa respeitá-los. E da mesma maneira, esses funcionários devem respeito aos seus patrões. Ou seja, é um serviço mútuo, é uma servidão mútua. O patrão respeita os funcionários, pagando o salário justo, tratando com educação e com respeito, e os funcionários, por sua vez,
trata os patrões como se fossem o Senhor, trabalhando como se fosse para o próprio Deus. Entendeu? O resgate desta unidade é um resgate que acontece dentro do nosso intelecto. A partir do momento que você entende o Evangelho do Cristo, aceita este Evangelho, ele precisa acontecer em sua vida. Ele precisa ir fluindo em toda a sua existência. Tem uma das cartas de Paulo, por exemplo, né, que a gente muitas vezes já leu essa carta, né, esse livrinho aqui, ó, Filemon. Está aí na sua Bíblia e você fala, Filemon? Mas que carta é essa de Filemon? Pois é uma carta que vai tratar de um servo, que esse servo é o servo de Filemon, né? Filemon era o dono deste servo que está com Paulo. E Paulo percebe que o servo que está com ele está fugitivo, está lá fugindo, e Paulo lembra-se que Filemon é alguém que ouviu o Evangelho, ou seja, ele precisa tratar o seu servo como deveria ser tratado. Então Paulo aconselha esse servo a levar esta carta ao seu senhor chamado Filemon, com as instruções que estão aqui dentro dessa carta. Se você nunca leu, leia e você vai perceber como que Paulo instrui Filemon a receber o seu servo de volta em sua casa. E você vai perceber como deve ser um senhor e como deve ser um servo. Então, nós percebemos aqui nessa revelação que cresce que esta unidade ela precisa acontecer em nosso entendimento, onde nós reconhecemos que os ensinamentos do Cristo é o que deve ser feito. Você nunca vai ver, por exemplo, Jesus se insubordinando aos romanos de uma maneira como se fosse um agitador na cidade em Jerusalém. Não, Jesus está debaixo da autoridade de todos eles, até mesmo dos fariseus, não obedecendo no sentido de adorar como os fariseus adoravam, mas Jesus respeita as leis em seu tempo. Ou seja, ele demonstra como eu e você deveríamos ser. Ou todos nós precisamos aprender que caminhar com Cristo e ser salvo é retomar a unidade. Então, em sua igreja, aprenda a obedecer os seus pastores, aprenda a servir os irmãos. E para isso não precisa ter patente, não precisa ter nome ou qualquer título. Nós somos servos uns dos outros e assim nós aprendemos a crescer na fé. É simples assim. Porém, nós ficamos esperando uma salvação que é apenas uma mudança de ambiente. Eu canso de dizer que se você sair do planeta Terra do jeito que você está hoje e entrasse no céu, o céu deixaria de ser o céu. Porque com a cabeça e o entendimento que nós temos hoje, não estamos preparados para viver no céu. Ou seja, precisamos ser transformados segundo esta salvação, para provarmos da boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Terça-feira, continuamos com o assunto sobre o que significa ser salvo e eu te espero lá às 20h30. Deus abençoe, até mais.